Boa noite a todos, agradecendo a Jesus pela oportunidade, ao Cantinho de Jesus, que nos reúne essa noite em torno dos ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita. Toda terça-feira nós fazemos o estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, aqui no Cantinho de Jesus. Então, aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos estudar o capítulo 21, sobre falsos cristos e falsos profetas, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Os itens é o 6 e o 7. E está intitulado esse item da seguinte forma: não creiais em todos os espíritos. E pega uma passagem de João, no item 6, que diz assim: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. E, portanto, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Evangelho de João, São João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Aí Kardec vai explicar, à luz da doutrina espírita, o que a gente poderia entender dessa passagem da Epístola de João. O que ele está nos advertindo, o que ele está nos falando a respeito do que é falsos profetas. E ele começa a nos informar da seguinte forma, e falando até sobre esses falsos profetas, né, no contexto dos fenômenos espíritas, da doutrina espírita. Então ele vai falar que os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, por saber que há fenômenos espíritos, principalmente como fenômeno mediúnico, atribui que a gente sempre dá uma passagem a espíritos, digamos assim, que ainda não são esclarecidos quanto ao Evangelho. Muitos, às vezes, ainda chamam de demônios, né? De Satanás. Seria como se a gente estivesse fomentando a passagem desses falsos cristos que vão fazer, então, milagre que a gente vai pedir para esses espíritos resolverem a vida da gente. E aí fala que a doutrina espírita não faz disso, não. Longe disso, o fenômeno espírita, ele consegue revelar quem são esses espíritos. E aí a gente, através do conhecimento, vai identificar que mensagem que eles estão trazendo para poder entender se são Cristo, se estão falando, fazendo profecias, trazendo a mensagem de Deus até nós, ou se estão ainda querendo nos ludibriar, enganar, porque ainda estão presos sobre as ilusões terrenas. Kardec continua e nos diz assim: não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Então não adianta a gente vir e achar que Bezerra de Menezes, que Sheila, que doutora Mantino, que essas espiritualidades que a gente tem contato com eles, nesses fenômenos, e a gente pedir milagre, pedir algum prodígio, porque não opera milagre. Ao contrário, a doutrina espírita explica todos os fenômenos que, considerados no passado milagre, têm uma explicação científica hoje que a gente consegue entender através da ciência do espírito. Então, não há esse milagre, então não adianta a gente esperar por ele. Do mesmo modo, e eles continuam a explicar que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam as leis do mundo material, o espiritismo, né, revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Né? Então, a gente consegue perceber hoje, até mesmo com a abertura do mundo do universo científico, a respeito assim, não só da física quântica, mas de outras situações como a psique humana, o poder dos pensamentos. Né? A gente já começa a visualizar que existem outras leis diferentes de que regem a física, a química, a geologia e a astronomia. Então, a gente já, até hoje, nos dias de hoje, já há uma abertura para isso. Então, portanto, não dá para a gente sair acreditando em milagres, né? Como eram pregados no passado, como algo que tivesse que ferir uma das leis.
E tudo que tem uma explicação através de uma lei não deixa ser um maravilhoso, espetaculoso, passa a ser explicável e compreendido. Então, não deixa de ser misterioso, né? Quem, portanto, se sentisse tentado ali a explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Olha que interessante essa passagem que eles estão explicando, né? Se alguém, alguma pessoa quiser explorar esse fenômeno, quiser vir, digamos até mesmo um espírito, e querer se passar por uma coisa que ele não é, durante um tempo ele vai ser desmascarado, porque a verdade sempre sobressai. Então é esse um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos e sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Essa parte é tão interessante a gente poder pensar, que vocês já repararam que muitas vezes, né, nos livros de André Luiz, na doutrina espírita, quando a gente consegue ir pesquisando, eles não atêm muito ao nome de quem está dando a mensagem, mas na mensagem em si. Porque para saber se é um bom profeta ou se não é um falso profeta, se de fato é um profeta, a gente tem que estar atento à mensagem que ele envia e se condiz com a moralidade do Cristo. Então, não é muito bem de quem é que está falando, quem é o profeta que fala, de quem é essa ideia, mas se essa ideia, se essa mensagem, ela está ajustada à mensagem do Cristo. Então, o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas. Qual é essa categoria, né? Que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, que é as dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passam da terra para a erradicidade e tomam nomes venerados para, sobre a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Vejamos como é que esses falsos profetas desencarnados, vamos pensar assim, falsos profetas são aqueles, então, que passam a sua mensagem através do pensamento, da fala e até mesmo da ação, que não estão esses ajustados com Cristo. Então, aqueles que ainda não estão ajustados ou que não estão se esforçando para se ajustar às mensagens do Cristo, à ideia do Evangelho, né, que é do amor, da justiça, da caridade, esses aí são falsos profetas, porque eles não estão buscando se ajustar com a lei as leis naturais. Ao contrário, estão não só ignorando essas leis, como proliferando ideias absurdas, mentirosas, que impeçam as pessoas de se ajustarem à verdade. Aí ele fala que esses são mais perigosos, mostrando que há falsos profetas encarnados e desencarnados, porque os desencarnados foram encarnados um dia, tiveram esses pensamentos. E ao passar pelo fenômeno da morte, eles perdem o corpo de carne, mas continuam com os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos e os mesmos costumes. E agora conseguem disseminar ideias de uma forma mais sutis, como se a gente chegasse a um pensamento que chega em nossa cabeça, né? Uma sugestão. Então, são de uma forma bem sutil, e talvez seja essa aí uma categoria, como eles estão dizendo aqui, a mais perigosa, porque chega de uma forma sutil. Aí diz, antes que se conhecem as relações mediúnicas, eles atuam de maneira menos ostensiva. Olha só, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. Quantos médios aí nem têm consciência da mediunidade, né? Tem essa comunicação com os espíritos através da inspiração, da intuição, né, de uma ideia, e não sabe que estão sendo aí participando, né, operantes de um fenômeno mediúnico. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos,
Sião apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha que interessante como que a doutrina espírita vem nos dar uma nova postura diferente lá do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento era preferível que a gente não mexesse com esses espíritos, porque a gente não teria maturidade e psique para distinguir uma coisa da outra. Então, proibida a comunicação com os espíritos. Com a doutrina espírita, a Kardec vem nos acautelar, vem até com o Evangelho, né, com Jesus, o São João aqui, né, João Evangelista, vem advertir a gente para não sair acreditando em todos os espíritos, porque tem uns que são de Deus, tem outros que ainda não estão ajustados à lei divina, que são considerados falsos profetas. Então, mostra que agora nós já temos uma maturidade que nos leva a conseguir distinguir uma coisa da outra. Mostrando aí, confirmando a existência da sobrevivência do espírito após a morte. E mais ainda, da comunicação dos desencarnados com os encarnados. E aí a gente consegue perceber o quão valoroso é a gente continuar as reflexões sobre as ideias e os pensamentos que são chegados até nós. Kardec fala aqui que o Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Então, vejamos, não é às vezes interessante a gente ficar pensando que essa mensagem, porque está escrito lá o nome de fulano, o nome de ciclano, esse nome aqui, é porque é desse aqui, eu já sei. Não, vamos olhar a característica da mensagem e vamos ver o preceito moral dela, nunca o interesse material. E não só numa mensagem psicografada, em um livro que nos chega, mas nessa ideia que vem até o pensamento. Como que ela está? A importância da gente estudar a doutrina, estudar o evangelho, para distinguir em nós o que está ajustado com a lei e o que não está ajustado. O que eu ainda estou em construção a caminho do ajustamento e o que eu estou ignorando. Então, é a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, né? Que principalmente podem aplicar-se a essas palavras de Jesus. Olha que interessante. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Curioso sobre essa passagem, que me fizeram uma pergunta essa semana a respeito de se pudesse fazer uma analogia da árvore essa citada por Jesus no Evangelho, se fosse uma família e os filhos os frutos dessa árvore. Aí eu disse para ela que a árvore provavelmente foi fruto da semente do Evangelho que foi plantada lá. Se foi a semente é o Evangelho, o fruto vai ser bom, porque vai ser os dons do Espírito. Mas a semente do Evangelho é plantada no coração do homem, no coração da humanidade. Então, seria complicado a gente comparar como uma família, porque o pai e a mãe não faz os filhos, mas eles dão passagem para que os filhos de Deus reencarnem à Terra. Então, a gente comparando com essa analogia, estava explicando para ela que seria algo um pouco difícil, porque a gente, então, se fosse comparar, estaríamos falando que nós produzimos nossos filhos. E nós sabemos que não. Nós produzimos o corpo que os nossos filhos irão fazer de veículo nessa existência. E vamos auxiliá-los, vamos instruí-los, vamos nos aproximá-los ao máximo de Deus. Então, não daria. Mas é sempre bom a gente se comparar que se nós estamos plantando, de fato, a semente do Evangelho em nosso coração, e se já podemos dar bons frutos,
como a paciência, a resignação, a paz e o amor. Essa mensagem, muitas vezes, quando a gente olha esses dois itens no Evangelho segundo o Espiritismo, podemos muitas vezes pensar que o falso profeta é um ser externo. É alguém, é um homem que pode estar ali utilizando de mentiras para poder enganar um determinado grupo. Podemos pensar dessa forma, mas podemos pensar que há uma outra categoria também de profetas, né? Que não está sempre em outra pessoa. Emmanuel, lá no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 22, intitulado Antifalsos Profetas, ele foi analisar a questão do Livro dos Espíritos, de número 624, da qual falava sobre as características do verdadeiro profeta. A pergunta é: qual o caráter do verdadeiro profeta? E aí ele fala: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Olha que interessante a explicação do Livro dos Espíritos a respeito do profeta. Emmanuel quis analisar essa questão e nos deixou o seguinte ensinamento. Pediu para que a gente guardasse, né, em atribuir ao falso profeta o fracasso de nossos empreendimentos morais. Como quem diz, olha, eu segui um falso profeta, por isso que eu não consegui evoluir moralmente. Aí ele vai explicar para a gente, olha, todos somos tentados, segundo a espécie de nossas imperfeições. Não tem ninguém nesse mundo de provas e expiações que não passa pela tentação. Por quê? Porque no mundo de provas e expiações, nós somos ainda espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos, portanto, têm imperfeições. E é nessa imperfeição que a gente abre a porta para sermos tentados, para colocarmos à prova se vamos superar essa imperfeição ou não. E ele ainda explica por que esses falsos profetas chegam até nós e a gente cai nessa mentira. Porque, de uma certa forma, é como se convém a nós, porque nós ainda temos essa imperfeição que nos liga a ele. E ele vai fazer essa explicação comparando com o peixe. Ele fala assim, olha, não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas. O cavalo vai ignorar a pérola e o peixe vai ignorar o ouro. Mas, se ofertando-lhes a percepção, leve bocado sangrento para o peixinho, ele come, ou alguma concha de milho, o cavalo é atraído. Então, olha, desse modo, igualmente, todos nós somos conduzidos ao erro. Mas o que vai fazer a gente errar ou não, não é o tanto que a gente vai ser tentado, mas sim a nossa capacidade de discernir se convém ou não convém. É permitido ser tentado? É. É permitido cair em tentação? É. Convém? Aí é com cada um. Segundo o bom senso e segundo aquele que está buscando se ajustar com a lei. Aí ele vai falar, denominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade. Se a gente é orgulhoso, a gente vai querer alguém que vai incitar a vaidade da gente. Sedentos de posse, assimilamos a sugestão infeliz de quantos se propunham explorar-nos a insensatez e a cobiça. Ele fala, todos somos, no traje físico, nesse corpo carnal, ou dele desenfaixado ou desencarnado, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. E que por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos obrigação de buscar-lhe o exemplo para metro ideal de nossa conduta. Então, quem é o metro ideal da minha conduta? Jesus. Então, eu não vou cair do glamour, né, de me tornar melhor, de me tornar irresistível, de estar acima de todo mundo. Não, não é assim. Mas eu tenho orgulho em mim. Se eu não reconhecer que eu sou orgulhosa, eu não vou conseguir vencer esse orgulho. Então, eu preciso identificar aonde está em mim,
o que me atraiu para aquelas circunstâncias em que eu me vi em meio a falsos profetas. E isso não está no reduto religioso, simplesmente circuncidado em uma egrégore religiosa. Temos no mercado, no mundo profissional, muitas pessoas que usam de falsa verdade, vamos dizer assim, né? Que está ao contrário da verdade, para poder agariar mais pessoas, principalmente nesse mundo de internet, de seguidores, aonde a gente, quanto mais a gente fala, a gente conduz alguma ideia que vai ali se ligar a algum defeito de alguém, a algum defeito de muitos, e está todo mundo ali seguindo. Daqui a pouquinho está todo mundo levantando bandeira, daqui a pouquinho está todo mundo brigando uns com os outros. E é isso, a gente precisa se cautelar, porque não é só no universo religioso quando se fala de profeta, está no mundo todo, está em todo o planeta. E aí ele vai explicar para a gente que atitudes que envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, porque a gente vai como uma cegamente naquela ideia. Aí ele fala, o ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Eu achei isso tão bonito, gente. Eu estou tão precisando de fazer uma irmandade com essas duas coisas, tanto com a boca quanto com o ouvido, precisando andar de mão dada os dois aí. A ilusão admitida é a nossa própria ilusão. O apetite insuflado, que foi insuflado em alguém, é o apetite que acalentamos. A mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é a crueldade que nos pertence. Então, antes da gente ficar entendendo sobre falso profeta e querendo condenar o falso profeta e pregá-lo numa cruz, vamos pensar o seguinte: esse falso profeta existe porque de alguma forma eu o alimento com as minhas imperfeições. Se eu cuidar das próprias imperfeições, eu consigo diminuir a força dessa ideia, desse pensamento que nos distancia do ajustamento com a lei divina. E aí Emmanuel continua a nos oferecer a que procuremos o mestre dos mestres, como sendo a luz de nosso caminho. Aí sim a gente consegue se entregar. Emmanuel ainda fala sobre esse mesmo assunto, lá no Levantar e Seguir, também psicografia de Chico Xavier, na lição 11, Falsos Profetas é o nome da lição. E ele vai falar assim, falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Agora ele vai nos trazer que essa amplidão aí, que está além dos limites da religião. E ele vai dizer assim, ó, sempre que negamos a execução fiel de nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Quantas vezes, gente, em grandes empresas, às vezes as pessoas, os funcionários mais simples, são envolvidos em treinamentos, em palestras, em seminários, para que possam ali direcionar a consciência deles, que induzindo a eles a determinadas circunstâncias diferentes de uma justiça, de uma liberdade, de uma igualdade, atributos que o Cristo vai nos ensinar. E quando se faz isso, mesmo que seja em nome de governança, mesmo que seja em nome de faturamento, seja lá do que for, é um falso profeta, porque está se distanciando ou conduzindo as pessoas a se distanciar da lei de amor, que é de justiça, amor e caridade. Emmanuel vai detalhar direitinho onde que a gente consegue ser falso profeta fora da igreja. Olha só. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatães do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Então, toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, a gente está prejudicando o serviço que nos cabe atender. E aí ele começa a explicar como que onde é essa seara do Cristo, né? Onde que a gente tem que trabalhar para não deixar a mentira reinar, para que a verdade prevaleça, para que a mensagem do Cristo ganhe força
em todos os terrenos, em todos os segmentos na face da Terra. Aí ele vai falar assim, ó, a Terra, o planeta Terra, é a nossa escola. O lar é o nosso templo. O próximo é o nosso irmão. A humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. E aí ele fala, um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Ó, gente, isso é bom demais, porque não é bem profecia? Olha, a gente resgata o passado, vivendo hoje direitinho, conforme a lei de Deus, ajustado, buscando a verdade, ajustando a lei de justiça, amor e caridade, porque vivendo dessa forma hoje, a gente resgata o ontem e santifica o dia de amanhã. A gente constrói um amanhã melhor em nós, se fizermos e conseguir identificar os falsos profetas que há dentro de nós, nessas imperfeições que a gente ainda tem e que, ao se relacionar com o mundo, essas imperfeições se evidenciam. E quando a gente as percebe, precisamos trazer luz para elas. Emmanuel continua a falar sobre esse assunto para vocês verem como que isso é forte para a gente precisa entender para ter um jeito de combater isso em nós. E não isso fora, mas isso em nós. No livro Servidores no Além, de autores diversos, psicografia também de Chico Xavier, no capítulo 4, está lá, entre as falsas vozes. E aí ele fala, se a preguiça te pede descansa, aí ele fala, responde com mais um pouquinho de esforço para trabalhar. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior que tu, ele fala, retribui com a humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor impera sobre a nossa. Se o orgulho te diz, não cedas, aí ele fala, aprenda a esquecer-te, auxiliando sempre. Se o ciúmes exclama a teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio de tua alma e procura entender que o amor e o bem são glórias do céu extensivas a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, abre as tuas mãos e distribui o bem a todos que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos. Quantas vezes não vem essa ideia, né? Reage, reivindica teus direitos. Aí ele fala, espera a justiça divina. Se a maldade te sugere, vinga-te. Aí ele fala, considera que mais vale amparar sempre ao companheiro do que ter sido auxiliado por quanto tanto temos sido auxiliado por Jesus. Então, Emmanuel está sempre nos ensinando, e como o Evangelho segundo o Espiritismo também tem essa função de nos trazer a capacidade de nos moralizarmos diante da vida, diante do Cristo, a gente trazer essa mensagem para o nosso universo íntimo, para a gente poder se transformar, identificando os defeitos que temos e que esses defeitos podem atrair mais defeitos semelhantes, propagando aí os falsos profetas. Aí ele aconselha que, se aceitarmos Jesus em nosso roteiro, nós vamos ouvir, né, o que diz os seus ensinamentos. Como é que a gente vai ouvir? Colocando em prática essas lições divinas. Joana de Ângeles também não ficou sem comentar essa passagem e nos mostrar como que ela pode nos ajudar a gente a se fazer a nossa reforma íntima. Ela vai falar sobre essa passagem lá na série psicológica, no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 28, intitulado Mediunidade. Por quê? Porque nessa comunicação entre os falsos profetas desencarnados, que continuam a alimentar junto conosco as ideias que estão ainda desajustadas com as leis divinas, eles vão ter essa possibilidade, essa passagem, através de muitos fenômenos mediúnicos, como bem citado no Evangelho, através da intuição, através da sugestão, né, de alguma voz que as pessoas acabam ouvindo. E aí a gente começa a abrir a passagem
para que essas ideias ganhem força. E por que Joana vai falar assim, que a gente ainda acaba se iludindo nessas mentiras e aplicando como se verdade fosse? Ela vai falar porque na humanidade, os seres humanos, ainda há uma sede de novidade, né? Então, a gente sempre crescente nos indivíduos esses distúrbios e destituídos de perconsciência para a identificação dos valores eternos e nobres da vida. Quantas vezes a gente já não ouviu as pessoas acreditarem que o Evangelho de Jesus pudesse estar ultrapassado? Que eles quisessem uma nova ideia, uma nova história, mas não conseguiram nem aplicar. Porque se a gente, para que o Evangelho de Jesus se torne sabedoria, primeiro a gente estuda, ele é um conhecimento. Quando a gente pratica, se torna uma sabedoria nossa, porque a gente conseguiu praticá-lo. Mas muitos querem novidades sem nem ter vivenciado a prática do Evangelho para falar se é bom ou ruim. Se deu fruto bom a prática, porque a prática é a plantação da semente. A ação em si, né, para poder distribuir para todo mundo, é o fruto. Então, aí é que Jesus consegue comparar a questão da árvore com o fruto. Pega o conhecimento do Evangelho, planta no seu coração. Ao praticá-lo, você vai dar o fruto. Se você plantou uma semente boa, a semente do Evangelho, o fruto é bom. Se você plantar uma semente mentirosa, o fruto é ruim. Porque da mentira não pode sair bons frutos. E cabe eu escolher o que eu vou plantar no meu coração, né? O que eu vou conduzir a isso? Então, que a gente abra, esse capítulo é bem grande lá da série psicológica, mas vale muito a pena a gente ouvir. E para encerrar a lição, nós vamos deixar uma poesia bem singela, uma comunicação entre mãe e filha, no livro Coletânea do Além, de autores diversos. O capítulo é o 19, intitulado O Sol e a Neblina. Vamos lá, preparar aqui, né? Enquanto se desfazia a neblina da manhã, a pequena Carolina ouvia a voz da mamã. Falava a dona Cacilda com desvelos maternais. Existem no sol, filhinha, ensinamentos celestiais. Não vias o véu da noite na estrada brumosa e fria? Entretanto, a grande sombra foge agora em correria. Todo o campo transformou-se no milagre do momento, bastando que o sol brilhasse no lençol do firmamento. E enquanto a pausa materna se fazia demorada, a menina carinhosa perguntou interessada: Onde os ensinamentos, mamã? Quero ouvi-los? Quero tê-los, respondeu a mãe bondosa, afagando-lhe os cabelos. Medita apenas num deles. Muito simples, mas profundo. A mentira, minha filha, é a neblina deste mundo. Mas os seus véus de ilusão só perturbam a existência até que o sol da verdade ressurja na consciência. João de Deus. Agradecendo a todos pela oportunidade, ao Cantinho de Jesus que nos abriga, passando a voz agora para o nosso irmão Valdir. É com você, Valdir. Boa noite, mais uma vez a todos, agradecendo a Jesus, agradecendo a Tatiana aí pelo estudo, né, do Evangelho, as explicações. Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo do Livro dos Espíritos, e nessa continuidade nós vamos ver que há uma sequência, porque tudo que foi falado até agora aí da questão desse chamamento aí para a questão dos falsos profetas, o Espiritismo tem uma, vamos dizer assim, uma argumentação que não é propriamente uma defesa da doutrina, do Espiritismo especificamente, mas uma demonstração do que o Espiritismo tem trazido para nós, nos alertando para o nosso aprendizado no sentido geral. Então, nós estamos na conclusão do Livro dos Espíritos. São as últimas partes, né? Estamos no finalzinho da conclusão, no item 5, vamos então no item 6, e até o final do mês, provavelmente, a gente termina essa conclusão e termina o Livro dos Espíritos por essa terceira vez. Então, vamos lá na conclusão, que traz um resumo
de tudo que nós estudamos, desde a questão 1001, desde a questão 1 até a questão 1019. Então, ele conclui aqui na conclusão 5, né? Ele diz assim: o Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo, o que mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre e ainda porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? É uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer, mesmo nos achando espíritas, mesmo nos dizendo espíritas. Tem duas mãos levantadas aí, Rejane e Delano. Vocês querem falar? Rejane e Delano. Não, Valdir, eu não quero falar, não. Eu só quero saber se a Rejane, que ela levantou a mão, ela está com a dúvida onde que você começou. Porque você já iniciou esse item 5, então você está dando continuidade a ele. Então, talvez ela esteja perdida. É no finalzinho da conclusão do item 5. É no finalzinho, Rejane. Talvez seja isso que eu tenho entendido. Rejane, você quer falar? Bom, então, dentro disso aqui, então, repetindo, né? Eu acionei o negócio aqui errado. Me desculpa, viu? Ah, tudo bem. Dessa vez passa, viu? Mas estou atenta aqui. Assim que eu tiver dúvida, eu te pergunto. Tá, tudo bem, não preocupa não, tá? Tudo tranquilo. Então, a gente está, né, repetindo, né, já que surgiu a possível dúvida, conclusão 5, item 5 da conclusão, lá nos dois últimos parágrafos. Está bem lá no finalzinho mesmo. Então, essa questão aqui que ele coloca: que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós, cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Essa pergunta precisa nos levar a uma reflexão pessoal, individual, para que a gente se coloque realmente e se de fato estamos acreditando no futuro e se estamos vivenciando essa crença no futuro. Eu diria, essa certeza até do futuro. Porque às vezes fala, bom, quem está negando a doutrina está negando a crença no futuro. Mas quem está negando a doutrina? Não nega a doutrina só quem fala que não é espírita. Mesmo se dizendo espírita, mas se contradizendo com a vivência, com a prática, nós estamos negando. Então, é importante que cada um de nós faça essa autoavaliação. Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus. Ele, o Espiritismo, né? Se apoia na confiança em Deus. Ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhes ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Então, vejam que sério isso. Aos incrédulos, né? Aqueles que negam direto ou indiretamente, é preciso que a gente tenha essa certeza. Nós, os que estamos buscando conhecimento, que estamos nos dizendo e divulgando o Espiritismo de alguma forma, nós precisamos dizer que o Espiritismo se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, é fato, à esperança, é outro fato, à verdadeira fraternidade. Então, o Espiritismo convida a essas três
vamos dizer, essas 3 conquistas: felicidade, esperança, fraternidade. Muita gente, inclusive no meio espírita, diz que o espiritismo divulga muito, alimenta muito e até, de uma certa forma, promove o sofrimento. Não é verdade. O espiritismo explica as coisas. Nós vamos vendo aqui ao longo dessa conclusão, quer dizer, isso é um resumo do que é o espiritismo. Ele explica a coisa. Aqui, ó, ele tudo explica. Os negadores nada explicam. Ele prova pelos fatos. Vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as 2 doutrinas? Então, a doutrina da negação e a doutrina da explicação, a doutrina do convite à felicidade, à esperança, à virtude, entre uma e outra, quem parar e pensar direitinho vai optar pela que convida e explica e ensina como ser feliz. A que convida para ser feliz, mesmo aquele que esteja num ponto máximo de sofrimento. E o consola. Mostra para ele em nome de Jesus e mostra para ele Jesus, que é o nosso principal consolador. Jesus é aquele Espírito que passou por aqui, trazendo uma mensagem de consolação, acima de tudo, para a humanidade, e prometeu que mandaria o Consolador no lugar dele, em outro momento, para que ele desse continuidade e nos ensinasse todas as coisas. E nós vemos que o momento que o Espiritismo vem é o momento que representa claramente essa ideia do Consolador chegando à Terra. Não porque é o Espiritismo, mas porque na Terra toda, independente das religiões, o Consolador vem por toda parte. E o Espiritismo assume esse compromisso, de alguma forma, através da manifestação dos Espíritos, de trazer a mensagem de uma forma clara, de uma forma objetiva e lógica. Então, aqui na conclusão 6, ele continua falando, né? Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Então, vejam que interessante isso. Gente, quando tem um mosquito perturbando muito, o que vocês fazem? Alguém me ensina aí. Bom, vejam bem, essa situação aqui. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse a sua força que lhe vem da prática das manifestações. Eu já comentei semana passada, eu vou repetir, a mensagem do Emmanuel que tem no Seara dos Médiuns, que fala de aviso, chegada, entendimento. O aviso foi antes daquelas manifestações em Hydesville, lá nos Estados Unidos, quando as irmãs Fox conversaram com o Espírito, criaram um código para conversar com eles, e começou tudo através das pancadas. Então, antes foi o aviso. Diversos médiuns se manifestando em diversas partes, especialmente na Europa. A chegada, ela é simbolizada naquele momento lá nos Estados Unidos, através das pancadas, das batidas, que era como se eles estivessem batendo as portas, anunciando que estavam chegando. Logo depois disso, foi registrado em 1848, dia 31 de março, ficou marcada essa data. A partir de 1854, 55, o professor Rivail iniciou um estudo
em busca do entendimento do magnetismo, de algumas confirmações que ele buscava conhecer o magnetismo, mas com essa busca ele acabou descobrindo outras manifestações que eram extramagnetismo e que depois se tornou em espiritismo. Então, a partir daí, e com o lançamento do Livro dos Espíritos, aí passou a fase do entendimento. Quando nós adentramos a fase do entendimento, nós passamos a compreender com a doutrina que nos convida pela sua filosofia. Então, o Livro dos Espíritos é o livro da filosofia espírita. Ele vem antes do Livro dos Médiuns, que é o livro da ciência, e que vai mostrar as manifestações, explicando o mecanismo delas. Mas ele não propõe que as manifestações sejam o ponto principal, embora tenham sido o ponto de partida. Então, a filosofia vai nos ajudar a entender a doutrina, a entender a vida, vai nos ajudar a racionalizar a vida e a cortar a dependência de fatos materiais. Com Jesus aconteceu a mesma coisa. E a doutrina traz também a explicação, porque na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam que as matérias constantes dos evangelhos estão divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as profecias, as palavras que foram retiradas e utilizadas pelas igrejas para constituir seus dogmas e o ensino moral. E os Espíritos se propõem a trazer para nós o ensino moral do Evangelho como a base principal do entendimento do Evangelho, que, até então, nos 4 itens anteriores, estavam analisando a letra do Evangelho, estava na parte mais material. Por isso, tudo que Jesus fez foi tratado como milagre, porque não se entendia e não se procurou entender. Pelo contrário, em muitas situações se procurou derrubar essas manifestações, embora sem sucesso. Com o Espiritismo, ele fala que a busca do ensino moral seria o levantamento do véu, que até então estava baixado, né? E dificultava o entendimento da essência, da profundidade do ensinamento de Jesus. Com a busca do ensino moral, que lá nessa introdução, na primeira parte, né, o objetivo da obra, ele fala que ela serve para todas as religiões, todos os religiosos, que todos aqueles que buscarem o ensino moral, muitos vão achar ali a própria condenação por terem agido de forma exclusivamente literal e até condenado outras interpretações, outras doutrinas, em especial o Espiritismo, com as crenças que eles tinham, que eram crenças exclusivamente baseadas na letra do Evangelho. Então, ele diz, na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Existiam umas doutrinas secretas. As pessoas, para penetrar naqueles mosteiros, naqueles ambientes lá, que eram realmente secretos, que tinham uma série de requisitos especiais para a pessoa participar, só entrava quem realmente fosse aprovado e tinha todos esses mistérios ainda para o vulgo. Então, por exemplo, a reencarnação era estudada e lá eles tinham a reencarnação de uma forma completa. Para o vulgo, eles passavam a reencarnação com aquela ideia de que quem tivesse determinados comportamentos reencarnaria como o animal que tem aquele comportamento. Então, passava uma ideia que as próprias pessoas consideravam absurdas, e daí, muito provavelmente, a reencarnação foi, inclusive, banida pela Igreja Católica, provavelmente por causa dessas crenças que foram divulgadas,
que são contrárias à realidade que nós entendemos hoje da reencarnação. Porque a reencarnação é um processo de evolução. Se é evolução no sentido de aperfeiçoamento, e coloca o reino animal, especialmente o irracional, antes do humano, não seria possível o humano depois voltar ao reino animal e reencarnar lá em corpo de algum tipo de animal lá que teria as características das suas manifestações. Então, essas ideias, e aí estão algumas falsas profecias, inclusive, né? Falsos ensinamentos. Então, hoje, fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele, no Espiritismo, de místico, nada de alegorias susceptíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja para todo mundo. Mas aí muita gente mas tem muita coisa difícil no Espiritismo. Você pega o Livro dos Espíritos, por exemplo, e lê uma pergunta e uma resposta, ela não entende nada. Você lê alguns pontos do Evangelho segundo o Espiritismo e não vai conseguir entender também, né? Se pegar o Evangelho, mesmo explicando o Evangelho de Jesus, ainda vai ficar muita dúvida. Aí surge a questão da necessidade do estudo, porque as explicações estão lá. O Evangelho segundo o Espiritismo pega trechos do Evangelho da Bíblia, explica esses trechos com mensagens ilustrativas trazidas pelos Espíritos, e as mensagens tendem a explicar a parte moral do Evangelho naquele capítulo, naquele tema. E o Evangelho segundo o Espiritismo é todo vamos dizer assim, um esclarecimento de algumas partes importantes do Evangelho de Jesus, buscando a essência. Então, a essência, para ser alcançada, mesmo que não haja a exigência da doutrina, para que nós busquemos, a proposta que se faz é que nós estudemos, que nós procuremos estudar a doutrina, estudar com inteligência, utilizando a razão, utilizando o raciocínio, utilizando métodos que agora são ensinados pela própria doutrina. Por exemplo, o método principal até, né, que o método espírita de ensino, ele é um método para todos nós. A gente sempre diz que são 6 perguntas fundamentais. O que, por quê, para quê, quando, como e onde. Podem pegar o Livro dos Espíritos, lá do início até o final, nós vamos achar essas 6 questões repetidas, às vezes de uma forma um pouquinho diferente, mas estarão lá. A primeira pergunta é: o que é Deus? O que é Deus? E eles respondem: mas eu não entendi ainda. Então, procure ampliar o conceito. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Respondeu? Claro que não. Em algumas palavras não se define Deus, mas abre espaço. Mas eles continuam perguntando. Por isso que ele fala aqui que o Espiritismo se baseia na religião, na religação do homem com Deus. Porque ele começa falando de Deus. Aí, na pergunta número 4, ele fala: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E aí, ao longo do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrando essas questões resumidas nessas 6 que eu falei. O que, por quê, para quê, quando, como e onde. Se nós utilizarmos esse método, nós vamos pegar uma questão e vamos colocar nela essas perguntas, vamos dizer assim, né,
para a gente buscar a racionalização da questão do ensinamento. E muitas vezes, com boa vontade, usando dicionário, usando outras obras, usando outras mensagens, conversando, participando das palestras, vendo outros estudos, nós vamos encontrar uma explicação que será bem satisfatória para nós. Não vamos saber tudo ainda não. Nós estamos buscando a verdade. Ele diz que são chegados os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Mas ainda é uma verdade relativa. Porque a verdade verdadeira mesmo, nós só vamos alcançar quando atingirmos pontos mais elevados da nossa evolução espiritual. Então, nós vamos ter algumas dificuldades ainda, com certeza. Os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam pôr fim ao Espiritismo? Acho que eu pulei um parágrafo aqui. O Espiritismo não reclama crença cega. Quer que o homem saiba por que crê e por que não crê. Qual que é a proposta? Você acredita nisso? Sim. Por quê? Aí você tem que ter a resposta. Você acredita nisso? Não. Por quê? Isso é exigência da doutrina? Não. Essa é a exigência da racionalização, da utilização do nosso principal atributo e principal diferença ao sair do reino animal irracional. É para desenvolver a nossa capacidade de raciocinar. Então, ela não reclama crença cega, quer que o homem saiba por que crê, apoiante na razão, no raciocínio, será sempre mais forte, ou seja, apoiante na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Mas se eu acredito no nada? Sim. Por quê? Me explique isso. Ou seja, explique isso para você mesmo. Eu, às vezes, brinco falando assim, explica isso para uma criança de 7 anos. Ah, mas é impossível explicar isso para uma criança de 7 anos. Mas e se essa criança de 7 anos sou eu, espiritualmente falando? Então, eu vou ter dificuldade para entender? Vou. O que eu tenho que fazer? Estudar, buscar o entendimento, buscar o entendimento que seja adequado à minha idade espiritual. A minha idade espiritual em relação ao Evangelho. Não foi à toa que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Somos nós. Criancinhas, até 7 anos. A gente já passou um pouquinho, né? Porque ele falou isso tem 2000 anos. Os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam pôr fim? Não. Por que não poderiam? Por que a manifestação já não tem tanto sentido, tanta obrigatoriedade? Seria como aquela pergunta, né? O que aconteceria com os cristãos se ficasse provado que Jesus nunca existiu? Que aqueles milagres que ele fez também nunca existiram? Que foi tudo invenção. O que aconteceria com os cristãos se tudo isso fosse provado? Aí a gente poderia responder, cada um deve ter respondido alguma coisa aí, né? Mas a gente poderia responder assim, com os cristãos não aconteceria nada. Porque os cristãos são aqueles que não estão presos ao que Jesus fez, aos seus milagres, à sua presença humana. Os cristãos são aqueles que entenderam o ensinamento de Jesus e estão colocando em prática. Isso aí ninguém pode tirar de ninguém. O conhecimento do Evangelho e a vivência do Evangelho, que passa a ser uma consolidação da verdade, isso ninguém pode tirar de nós. Então, os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações dos espíritos não tiraria dos espíritos essa crença na sua filosofia, no seu ensinamento. Não há nada que possa tirar de alguém que já entendeu a reencarnação
Não há nada que possa tirar dessa pessoa essa crença. E isso independe de manifestação dos espíritos. Quem já entendeu o processo, quem já se entendeu dentro dessa ideia de reencarnação, não tem como perder mais isso. Fica, eu diria assim, fica impossível a gente negar essa crença depois que realmente entendeu. Porque a crença é tão boa, é tão consoladora, é tão justa e tão claro, na medida que você vai entendendo e vai buscando as explicações todas, não tem como tirar isso. Mas se alguém tem dúvida ainda sobre reencarnação, e é possível que tenha mesmo, não tem problema nenhum ter dúvida. O problema está em não buscar esclarecer a dúvida, em não buscar consolidar a crença ou a descrença. Eu tenho dúvida, então eu vou buscar a confirmação dessa realidade ou a confirmação contrária a essa realidade. De todo jeito, nós temos que encontrar um argumento lógico. Se o nosso argumento não for lógico, ele não atende à nossa razão. Então, a resposta aqui, né? Se os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam pôr-lhes fim? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Quando foi proibido lá no Moisés, lá no Levítico, no Deuteronômio, proibido a evocação dos mortos, não se tem notícia que parou, nem que diminuiu. Tem notícia de que houve situações ainda que, mesmo estando proibido, ainda houve tentativas de manifestações e consultas aos ditos mortos. Quando, eu já citei semana passada também, quando queimaram os livros espíritas, naquele auto de fé de Barcelona, isso despertou e divulgou ainda mais a doutrina. Hoje, nos nossos dias, filmes proibidos, teatros, peças proibidos, a proibição vira quase que uma propaganda, um incentivo. Revistas que foram proibidas, diversos assuntos, né, que foram proibidos, hoje praticamente não existe isso mais, mas filmes. Teve épocas aí, momentos, em que a igreja pediu para não passar aqui determinados filmes. Só que quando proibiram, já tinha divulgado. Eu me lembro, até fora desse ambiente, eu me lembro que foi lançado um livro sobre o Roberto Carlos, contando a vida dele, e tinha fatos da vida dele que ele não queria ainda que fosse divulgado. Quando ele conseguiu impedir a divulgação do livro, eu já tinha ganhado um livro desse. Porque as pessoas, quando viram que ia ser proibido, correram para buscar o livro para atender a curiosidade. Então, a proibição não é o melhor meio, né? E não atenderia o objetivo. O objetivo é atendido com o esclarecimento. Quando nós falamos, por exemplo, como foi falado pela Tatiana, sobre os falsos profetas, não haverá uma proibição e uma condenação aos falsos profetas propriamente. Haverá uma conscientização para que a gente analise. Não diz que não é para ler, não diz que não é para ouvir, diz que é para analisar. O Erasto, no final do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, ele fala sobre isso. Ele fala que exatamente para não pedir, se não quiser ser enganado, não peça ao Espiritismo nada além do que ele pode oferecer. E ele tem para oferecer a transformação moral da humanidade. E ele diz que é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira, uma única teoria falsa. Se é para rejeitar 9 verdades,
significa que é para vir as 9 verdades, ainda que ditas por falsos profetas, porque só aí nós teremos condições de analisar. Então, de outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, segregado esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente, e todos a elas recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda. Poderão proibir que sejam obtidas em público? Sabe-se, porém, precisamente, que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, podendo todos ser médiuns, quem poderá impedir que uma família, no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro no seu cubículo, entre em comunicação com os espíritos a despeito dos esbirros e mesmo na presença deles? Se as proibirem num país, poderão obstar a que se verifique nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que nos 2 hemisférios não há lugar onde não existam médiuns. Para se encarcerarem todos os médiuns, preciso fora que se encarcerasse a metade do gênero humano. Chegassem mesmo, o que não seria mais fácil, a queimar todos os livros espíritas, e no dia seguinte estariam reproduzidos, porque inatacável é a fonte de onde dominam, dimanam, e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. O Espiritismo não é obra de um homem, não é obra de Allan Kardec, não é obra do professor Rivail. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, aos 50 anos de idade, que ele começou a pesquisar, como eu já disse, o magnetismo, e ele começou a descobrir o espiritismo. Mas, quando ele foi publicar o livro, o título do livro era O Livro dos Espíritos. Esse livro que nós estamos encerrando é o Livro dos Espíritos. E, para ficar ainda mais firme de que o livro não era dele, ele utilizou um pseudônimo, que é totalmente diferente do nome dele, para colocar na autoria do livro. Então, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas ele utilizou o pseudônimo de Allan Kardec. Então, quem é Allan Kardec aí na história, no geral, né? Como pessoa? Essa pessoa não está registrada em nenhum cartório, Allan Kardec. Está registrado em Hippolyte. Por que ele fez isso? Porque ele afirmava o tempo todo que a doutrina era dos espíritos e não obra de um homem, ou seja, dele. Em momento algum ele se atribui qualquer mérito pela obra, embora nós espíritas tenhamos maior respeito por ele, pelo trabalho que ele fez, pelas informações que temos hoje de que ele foi um grande missionário que foi escolhido para vir aqui fazer esse trabalho, mas ainda assim, por ser grande, por ser missionário, por ser um espírito que está fora dos limites da Terra, ele, em momento algum, quis ser o responsável direto, quis ser o dono da publicação. E isso fez da doutrina espírita uma grandeza muito maior, porque ela se tornou universal. E daí, tudo isso que vem nessa conclusão aqui, verdade tranquila. Quem pode queimar os espíritos? Quem pode encarcerar os espíritos? Então, ninguém pode inculcar-se como seu Criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramos o Espiritismo não com esse nome,
mas com todas as manifestações que o Espiritismo explica hoje, nós encontramos por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo o que há nele. Os espíritos, em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações, as aparições e até as aparições tangíveis. Tudo isso é explicado pelo Espiritismo. Tudo isso acontece nas diversas religiões. Elas podem não ter a explicação, e aí a diferença do Espiritismo para as outras, na questão de explicar especificamente cada um desses fatos, de uma forma experimentada, por isso científica, de uma forma explicada, por isso filosófica, de uma forma religiosa, espiritualizada, por isso a religião. Mas então ele tem tudo, tem todos os conceitos que as igrejas têm. Por isso o Espiritismo não assume a posse exclusiva desses conhecimentos, muito menos do Espiritismo, que foi o nome que foi dado às manifestações dos Espíritos que aconteceriam a partir de um determinado momento na Terra, como foi exemplificado lá nos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Aquilo ali foi só um sinal do que aconteceria no final dos tempos. Na época das transições, que já está em curso, tudo aquilo aconteceria de uma forma muito mais intensa e agora muito mais explicada. Quanto aos demônios, esses não são senão os maus espíritos. E salvo a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos, não há entre uns e outros mais do que simples diferença de nomes. Então, como que o Espiritismo explica os demônios? Os demônios são espíritos, são almas que já viveram na Terra, homens que viveram aqui, que permaneceram enganados, que cometeram alguns desatinos, que contrariaram as leis de Deus, mas que estão dentro dessa escala do progresso que todos vamos atingir. Então, não existe espíritos que vão ficar definitivamente no mal. Todos estamos caminhando para o bem. Nós, que parecemos que somos bonzinhos, né? Mas todos aqueles outros que parecem maus também, todos estamos caminhando para o mesmo objetivo, atingir o mesmo final na evolução. Todos vamos atingir esse ponto máximo, não importa o tempo. Com a reencarnação cada vez melhor explicada, nós vamos entender perfeitamente esse processo. Porque as pessoas que fazem mal hoje, nessa existência, na próxima existência, elas voltam sem condições de praticar ou de continuar praticando este mal, e em condições físicas difíceis, a ponto de sofrerem todas as dores dos males que praticaram. Mas essas dores não são como um castigo, como uma punição divina, não. Essas dores são a oportunidade para que esses espíritos reflitam sobre o mal que fizeram aos outros, que agora está neles. Então, o mal que eu fiz ao outro ontem está em mim hoje. No outro, era refresco, né? Hoje está em mim, eu sinto a dor. Eu não sinto a dor do outro, eu sinto a minha dor. E quando vem a minha dor, eu paro para pensar. Eu começo a querer buscar soluções. E aí eu vou buscar as soluções onde? Em todos os recursos que existam. E vou acabar chegando nas religiões, em alguma delas. E em uma delas,
dependendo da minha posição espiritual, elas vão trazer para mim a mensagem de Jesus de uma forma que seja compreendida por mim naquele momento. Então, todas as religiões são necessárias, porque em todas elas existem pessoas buscando conhecimento de acordo com as suas necessidades, de acordo com o entendimento naquele momento que buscam. Por isso, todas são importantes. Todas são trilhos que levam ao caminho, que é Jesus. Por isso, não podemos condenar nenhuma religião, condenar nenhuma crença, nenhuma forma de entender o Evangelho. Nós temos a nossa, respeitemos a nossa, passemos a nossa àqueles que queiram entender da nossa forma, mas respeitemos a crença do outro. Porque a crença do outro é daquele jeito, porque ele consegue daquele jeito. Essa pessoa que está entendendo hoje, no sentido mais literal, é alguém que antes não aceitava e não entendia de jeito nenhum. Essa pessoa que está hoje sendo proibida pelo pastor de fazer determinadas coisas, pode ser o marginal lá do passado, que não tinha limite, que fazia um mal indiscriminadamente. Agora ele chega aqui e vai ser submisso à determinação de um padre, de um pastor, de um orientador, que vai, em nome da religião que não proíbe, mas ele vai proibi-lo de fazer determinadas coisas e ele vai acatar essa proibição, porque é o que ele consegue entender. E aí ele vai se transformar. Ele inicia no vício, pratica o vício, até a dor acentuar mais ainda. Pratica o crime, às vezes. Daí muitos pastores revelaram o currículo deles no campo da droga, por exemplo, do tráfico, da marginalidade, e depois chegaram ao pastor. Quando ele descobriu o Evangelho, e muitos descobrem lá dentro da prisão, eles se transformam ou iniciam um processo de transformação, porque ninguém vai transformar de um dia para o outro. Por isso, alguns ainda escorregam. Todos nós escorregamos em algum momento. Mas é preciso que sejam vistos dessa forma, porque às vezes são pessoas que praticaram muito mal lá no passado e agora vão praticar um pouco de bem. Por isso, todos precisamos respeitar e ser respeitados. O que faz a moderna ciência espírita? A moderna ciência espírita reúne em corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmos ou ainda com perseguições? Se a proscreverem de um lado, renascerá noutras partes, no próprio terreno de onde a tenham banido, porque ela está em a natureza. E ao homem não é dado aniquilar uma força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Que interesse, ademais, haveria em obstar-se à propagação das ideias espíritas? Por que será que existem pessoas, existiram, especialmente na época do Livro dos Espíritos, existiam pessoas muito interessadas mesmo em abafar a propagação das ideias espíritas? É exato que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. O Espiritismo tem como proposta combater o materialismo. O materialismo
fortalece, divulga o orgulho e o egoísmo, mesmo nos ambientes ditos religiosos. Então, nesses ambientes onde há orgulho e onde há egoísmo, as pessoas não querem que se divulgue algo que seja para o lado da humildade e para o lado da caridade, da fraternidade. Por isso, o combate inicial. Por isso, Jesus foi crucificado. Porque Jesus propôs, ensinou a humildade, a simplicidade. Ele disse que para alcançar o reino dos céus, para ser feliz no reino dos céus, bem-aventurados fugiu a palavra aqui, os pobres de espírito. Ele diz que para conseguir essa bem-aventurança, essa felicidade do reino dos céus, era preciso ser pobre de espírito, ou seja, se conscientizar da sua pobreza espiritual e começar com humildade, com simplicidade, buscar a riqueza espiritual. Esse e alguns outros ensinamentos que ele deixou foram os responsáveis pela queima dele. Então, é exato que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas se é certo que desses abusos há quem aproveite, a coletividade humana eles prejudicam. A coletividade, portanto, será favorável a tais ideias, contando-se-lhes por adversários sérios apenas os interessados em manter aqueles abusos. As ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem e tranquilidade, porque pela sua influência os homens se tornam melhores, nós nos tornamos melhores, todos nós que estamos aqui agora nos tornamos melhores. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Os que estão aqui hoje pela segunda vez, o da primeira talvez não, porque se é a primeira vez, está ouvindo a primeira vez. Mas quem está aqui a partir da segunda vez, já tem alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Então, as ideias espíritas, elas nos tornam melhores. As ideias espíritas são um penhor de ordem e tranquilidade, porque pela sua influência, os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. Essa é a proposta da doutrina. É isso que ela está nos convidando a fazer. É isso que ela está nos convidando a ser. Melhores pessoas, melhores seres humanos. Ela está nos colocando dentro da proposta do Evangelho de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa é a grande proposta. Aqui nós encerramos a conclusão 6, vamos deixar as 7, 8 e 9 para frente. E vamos pedir hoje ao meu amigo João Isidro para fazer a prece para nós. Pode ser, João?